A paz do Senhor, paz do Senhor Jesus, fala que é o apóstolo Rubem, ministério União da Igreja Peniel. O livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo 20 diz assim, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu leio esse versículo, eu vejo um contexto em que o apóstolo Tiago, ele está preocupado com a salvação da alma, E ele fala sobre a pessoa que deixou o caminho da luz, da cruz, o caminho da salvação. E nos instrui a que a gente leve essa pessoa de volta ao caminho da luz, Que a pessoa, quando abandona o caminho da luz, ele fica seguindo o caminho do erro. Ele deixa de exercer a fé na pessoa de Jesus para exercer em outra coisa. Então ele começa a caminhar, a galgar um outro caminho que está levando ele, possivelmente, à morte. E a parte B é que diz que quem conduz essa pessoa de volta ao caminho da luz, que é o caminho da pregação da cruz, livra ele da morte e cobre uma multidão de pecados, Porque se desviar de Jesus é voltar à prática morta da velha criatura, a prática dos erros que se praticava antes. E quando cobre multidão de pecado, quer dizer, a pessoa deixa de praticar aquilo que praticava antes, que voltou a praticar como desviou, mas retornando, rejeita o pecado, entendeu? Rejeita as trevas. E quando fala da morte, está se referindo a se perder a alma para sempre. Está se referindo ao dano da segunda morte, a morte eterna, que é terrível. Porque ao homem é ordenado morrer uma só vez, mas depois segue seu juízo, se referindo à morte física. E quando fala do juízo, fala da condenação. Da condenação, se a pessoa morresse em Jesus, a condenação da segunda morte, que é estar para sempre separado de Deus. O homem foi criado por Deus e ele é dependente de Deus. Se Deus nos criou, tudo para nós funcionar direito depende de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus, Ele é a luz, Deus, Ele é a paz, Deus, ele é aquele que sara, aquele que orienta, aquele que fortalece. Observe como é a sua vida, Quantas coisas tem que estar funcionando bem para você estar bem no seu corpo? Os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, a mente, o coração, os órgãos vitais, as mãos, os pés, as pernas. E tudo isso depende daquele que criou, porque ele criou tudo isso pela palavra e com as suas mãos santas. Agora veja o homem tentar viver independente de Deus. Quantos que pregam até contra Deus, perderam até o temor, falam contra Deus. Que perderam o temor, muitos são leigos e muitos pagam para ver. Muitos pagam para ver, porque Deus é tão bom e misericordioso que deu ao homem o livre-arbítrio e ele usa para o mal, e ele ainda deixa ele se expressar e praticar o que ele quer, porque ele escolheu, e ainda ele zomba por Deus demorar com o juízo, com a execução do castigo, porque está dando tempo para ele se arrepender.
Então guarde o caminho da salvação. Volte, você que é desviado. Não existe caminho melhor. O processo só é o caminho do aprimoramento. A dificuldade só é o caminho da mudança, porque Deus ele quer extrair o melhor de cada um de nós. E o melhor é viver em novidade de vida, aguardando na palavra de Deus, entendeu? E nos salvando e levando os nossos à salvação, a partir do momento que perseveramos. Agora, aquele que se desvia da verdade está colocando em risco a sua salvação e daqueles que o Senhor confiou ele levar a Cristo. Então é muito sério isso. E o que eu estou falando são palavras de vida. Então escolha a vida ou a morte. A morte você continua na prática do erro, porque se você morrer a primeira morte sem Jesus, você com certeza terá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. E se você mortificar as obras da carne, aceitar Jesus e permanecer nele, você vai herdar a vida eterna após a morte do seu corpo físico ou a volta de Jesus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça em nome de Jesus. Shalom, Adonai.